Primeiro nós era lixeiro, agora não. Agora passou a ser catador, ser reciclagem, ser mais não sei o que, mas de primeiro nós era tratado aqui, era igual um cachorro. Era igual um cachorro, eles vinham e jogavam o lixo e ficavam rindo de nós. Tem duas crianças que a mãe abandonou. Eu peguei as crianças para mim. Eu vou para onde, senhor? Vou vender maconha? Vou vender droga? Vou fazer o quê? Assim como o agricultor Geraldo e a catadora Wanda, mais de 16 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema em todo o Brasil. Esse número representa 8,5% da população brasileira. Desse total, metade são mulheres e mais de 70% negros ou pardos. Mais da metade dos que vivem na miséria tem até 19 anos e o Nordeste é a região mais pobre do país. Lá vivem mais de 9 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, quase 59% do total. O Nordeste tem também o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de todas as regiões brasileiras. Os 9 estados da região ocupam os últimos lugares na lista nacional. O IDH é o índice da ONU, Organização das Nações Unidas, que mede os avanços de desenvolvimento em 3 áreas: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e nível de vida digno. Apesar de a miséria estar concentrada no Nordeste, o Geraldo e a Wanda vivem em situação de pobreza extrema no Centro-Oeste, região onde se encontra o menor número de miseráveis, pouco mais de 550 mil pessoas. Eles são moradores da Vila Estrutural, em Brasília, distante apenas 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, e é do lixo que eles tiram o sustento da família. A riqueza ostensiva de Brasília contrasta com a miséria de barracos sem piso, sem água e sem luz, onde vivem milhares de pessoas de forma bastante precária. O abismo social que separa ricos e pobres em Brasília é maior do que no resto do Brasil. A renda média ultrapassa os R$ 4.500, valor 2 vezes maior do que a média nacional. Mas para 1/3 das famílias em situação de pobreza extrema, o Bolsa Família é a única fonte de renda. Regiões de Brasília, como o Lago Sul, têm desenvolvimento maior do que alguns países europeus. Ao mesmo tempo, em lugares como a Estrutural e o Varjão, o IDH equivale aos dos países da África. Nesses locais, falta de tudo. As pessoas de lá não têm seus direitos básicos garantidos. Direitos humanos é a moradia digna, é a alimentação, o direito à educação, à saúde, os direitos sociais de um modo geral, o direito à liberdade de expressão, de organização, liberdade religiosa, de não ser discriminado, de não estar sujeito à violência. É uma situação absurda, inimaginável na capital da República, você assistir cenas como aquelas de caminhões chegarem com lixo, né, orgânico misturado com lixo reciclável, material reciclável, jogar ali e aquela quantidade de pessoas avançarem sobre o lixo para tirar dele aquilo que eles possam depois vender. A gente sabe da urgência da comunidade lá da cidade estrutural, porque todo o histórico da Vila Estrutural é um histórico de luta das pessoas pela sobrevivência. A ocupação da Estrutural começou ainda nos anos 1960, quando o lixão foi instalado na região. Eu vim para o Estrutural foi em 63. Naquele tempo mesmo que eu comecei a ter família, era muito difícil a vida aqui, porque eu tinha que estar trabalhando lá e no mesmo momento eu tinha que estar aqui para poder olhar os filhos. Hoje, a Estrutural é considerada pelo governo local a ocupação mais crítica do Distrito Federal. Vivem lá cerca de 40 mil pessoas e mais de 1.800 moradores são catadores registrados para trabalhar no lixão. Pensando em conquistar uma condição de vida melhor, alguns moradores buscam alternativas de trabalho fora do lixão. O agricultor Geraldo produz verduras e legumes no terreno atrás do barraco onde ele mora com os filhos. Eu acredito, sabe por quê? Eu acredito na chácara que tem aqui, ó. Geraldo, me dá 10 pés de alface.
Aí, tifo, no copinho ali, essa pudinha, tifo. Aí lá eu sei se eu compro um arroz, um feijão, um sal, um açúcar, um café. Compro uma chinela, que é 7, 8, 9 reais. Compro um creme para escovar a boca. Então eu tô feliz desse jeito. Meu apoio aqui eu te conto. Pela sociedade é 100. Pelas as entidades, pelo governo, por tudo, é 0. O que eu preciso aqui, senhor, vou contar a verdade, é que deixe eu trabalhar. Não estou pedindo mais nada. A comerciante Denise não pode trabalhar fora porque tem um filho com necessidades especiais. Ela vende alimentos em uma mercearia improvisada, no barraco em que vive com a família. Eu espero que, com fé em Deus, eu não pare nisso aqui não. Eu quero ir para frente. Eu quero que, fé em Deus, abrir uma mercearia maior, no lugar onde eu for ganhar, que fé em Deus, que eu ainda peço muito a Deus que eu ganhe uma casa que dê espaço para mim abrir. Márcia faz roupas na oficina de costura que montou em seu pequeno barraco. Enquanto enfrenta as dificuldades causadas pela falta de estrutura, sonha com a ajuda do governo para crescer. Eu faço uniformes, eu faço costura, também costura fina. De tudo eu faço um pouco. Eu tenho perdido muito, principalmente financeiro, por conta da minha moradia onde eu estou morando. É complicado meus clientes chegar aqui. Eu tenho possibilidade de toda a minha clientela voltar novamente, desde que eu esteja no meu endereço, um endereço fixo, um endereço onde eles possam me encontrar melhor. O governo local identificou 33 regiões classificadas como territórios de vulnerabilidade social. Nesses locais, verdadeiras ilhas de exclusão, os direitos humanos básicos não existem. A maioria dos chefes de família não tem emprego fixo. O acesso aos serviços de saúde é limitado e a alimentação precária. Basta dar uma pequena volta aqui pela cidade estrutural e quem convive, principalmente, percebe que a gente é desprovido de direitos. A gente só tem uma creche comunitária. A gente tem três escolas classes, uma escola fundamental e nenhuma de ensino médio. Ainda há regiões em Brasília que não têm oferta de serviços públicos, de saúde, educação. Ainda há crianças fora da escola, isso é inadmissível. Sobretudo, a educação infantil ainda é muito precária aqui no Distrito Federal, né? E da mesma forma como a saúde não chegou em todos os cantos ainda. A partir do momento que é ser humano e que está lá, ele tem direito de ser atendido, assim. Ele tem direito de ser ouvido, ele tem direito de ser visto, ele tem direito de ser reconhecido, né? Porque ele é um cidadão. Nos territórios de vulnerabilidade social, vivem 93 mil famílias com renda per capita de até R$ 70 por mês. Crianças e adolescentes são quase metade do total de moradores desses territórios. Na estrutural, todas as moradias são consideradas precárias, ou seja, não tem estrutura adequada para as pessoas morarem. Aqui tem dia que tem água, tem dia que não tem. Tem dia que tem luz, tem dia que não tem. Eu queria que eles olhassem pra gente assim, não como aquelas pessoas ilegais que estão morando lá, aquilo lá é um invasor, não. Eu quero que eles olhem pra gente como um ser humano. Como um ser humano, como eles. A gente não pode sequer nem dormir direito, porque o teto não presta, a segurança, como o barraco, vocês estão vendo aqui, é de madeira, não tem como construir. Quando tá molhando, chovendo, é muita lama aqui. E moia tudo dentro de casa, e as teias tudo furada. Moia dentro da minha casa, moia dentro da minha cama. E é aquela bagunça, então, e que eu gostaria de ter uma vida mais melhor, eu estar dentro de uma casinha mais arrumadinha. Nós não podíamos imaginar a gravidade dos problemas que a gente ia encontrar no governo do Distrito Federal. Por mais que tivéssemos feito um processo de transição, encontramos uma realidade muito mais grave do que podíamos sonhar. Os territórios vulneráveis se multiplicaram nos mais de 50 anos do Distrito Federal. Desde a fundação em 1960, a capital do país teve